Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Hinomaru J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galera, resumão completo aí da J1, da J2 e também sobre a J3. Hoje um pouquinho diferente, né? Comentamos aí sobre o desfecho do primeiro turno ali da J-League, com a equipe do Urawa sagrando-se aí a grande campeã do primeiro turno. Por isso, hoje teremos um programa um pouco diferente, contando o que aconteceu na J2 e na J3. Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Falares, o gordinho alegria na apresentação, e comentários dele, o mito, o Thomas Gravensen brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que é o roceiro aí de São Carlos, rapaz, verdade? Tudo bom com você, gatão? Roceiro, cara, puta que pariu, cara. Tudo em ordem, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos amigos. Nosso Hinomaru 43.2, já que a continuação do 43 ficou gigante. Hoje apenas sobre J2 e J3, com notícias interessantes, né, cara? Hoje aconteceu bastante coisa na J2, a gente quase não consegue ter muito tempo de falar, né, porque a J1 ocupa 70%, né, do Hinomaru, mas hoje a gente tem um programa um pouco mais ameno para falar só dessas segundas e terceiras ligas do Japão aí com um pouco mais de tempo. Maravilha, Thiagão. Só antes da gente começar aí com o assunto J2, quero passar as notícias que a gente acabou devendo no programa passado, que a gente acabou não comentando, né? Que foi a transferência aí do Okazaki, da equipe do Mainz 05 da Alemanha, para o Leicester City, lá na Inglaterra. Okazaki, mais um jogador aí da seleção japonesa que atuará na Premier League. Lembrando que ele é o segundo jogador que já passou pela equipe do Leicester, né? Tivemos aí o Yuki Abe, logo após ali a Copa do Mundo em 2010, transferiu-se ele para o Leicester para jogar na época segundona, né? Infelizmente a equipe não acabou subindo e ele acabou retornando ao Urawa. E também a transferência do Yoshinori Muto, né? O Okazaki saiu do Mainz, mas o Muto acabou chegando na equipe, né, Thiagão? Então temos aí um jogador, no meu ver, na minha opinião, na liga mais top do mundo, né, que é a Premier League, e mais um craque aí da seleção japonesa chegando nos campos da Alemanha, Thiagão. Pois é, cara, no caso do Yoshinori Muto, a gente até conversou que, teoricamente, tinha uma sondagem do Chelsea, né, que pra gente, a gente tem entrou num conceito que seria uma puta de uma furada, né, porque é um time de classe A, né, dentro da Barker Premier League, né. Então seria difícil ele jogar. Já quando apareceu a transferência dele pro mais 05 seria muito mais interessante, né? Porque lá tinha o Okazaki, e japoneses têm um bom retrocesso um retrospecto, né? Jogando na Alemanha. Aí já não posso dizer muito sobre o time do Okazaki, né, cara? A mudança me pegou um pouco de surpresa, né? Foi um rumor, né? Tipo, e desse rumor já apareceu contratação, né? Parece que é uma coisa bem rápida mesmo. Não sei, eu preciso apurar isso com um pouco mais de tempo, se por acaso teve alguma contraproposta do mais 05, ou se realmente o mais 05 ia desfazer do Okazaki já a contratação do Muto, se é realmente uma troca, né, de jogadores com mais ou menos a mesma característica, né, apesar que o Okazaki e o Muto são jogadores muito diferentes, né, jogam posições parecidas, mas ao mesmo tempo são jogadores diferentes. Só que eu acho realmente que, infelizmente, pro meu querido Ogro aí, é um retrocesso um pouco, né, cara? Porque vai pra um time muito, muito singelo, né, dentro da Premier League, né? É um time pequeno, não tem lá grandes conquistas, né, assim, dentro da Liga Nacional. Claro, não é o pior time, né, do campeonato inglês, apesar que você, né, Elias, deve ter um pouco mais de calibre para falar sobre Premier League do que eu, né, que eu acompanho mais a Bundesliga, mas realmente talvez ele poderia ir para um time um pouquinho melhor, você não concorda não, cara? O Okazaki, ele é um jogador que do nível mais alto aí do futebol japonês, poderia até fazer uma dupla no próprio Southampton, né, jogando lá com Yoshida. Poderia jogar num Stoke City, que é um time maior, num West Bromwich da vida, ou até mesmo... Claro, é difícil de termos aí um jogador no Chelsea, no Liverpool, no Manchester United, no City, no próprio Arsenal também, né? Mas poderia, por exemplo, jogar em uma equipe
do segundo pelotão da Inglaterra, como o Aston Villa, como o Everton, né? Sabemos aí que ele tem a capacidade. Ou no próprio Tottenham, né? Do Tottenham também, né? Que é o Furlan, eu gostava muito do Furlan também, apesar que o Furlan acho que nem deve estar, não sei se ele tá ainda. Não subiu, não. Não subiu não, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui rapidamente aqui. Um dos goleiros, eu não sei se vai estar pro primeiro do ano que vem, mas o Schwarzer, né? O goleiro da seleção australiana, né? Ele joga lá também. Aliás, a equipe do Leicester tem dois ótimos bons goleiros, que é o Schwarzer e o Kasper Schmeichel, né? Que é filho do próprio Peter Schmeichel, né? Aquele goleiro dos anos 90. Dinamarquês lá, né? Isso. Outro jogador que eu conheço aqui é o Esteban Scambiasso, né? Que joga também lá também. Um dos grandes nomes aí da equipe essa temporada, ele foi um dos principais nomes pro time acabar ficando na Premier League, né? A equipe do Leicester teve um turno horrível, horroroso, praticamente perdeu todas as suas partidas, mas teve uma recuperação incrível no retorno, da metade do retorno pra frente, ganhou vários jogos seguidos e somou muitos pontos e fugiu do rebaixamento até com antecedência, né? Se não me engano, foram com 2 ou 3 rodadas de antecedência, a equipe já tinha se livrado do descenso. Interessante, cara. E uma última observação que eu vejo aqui, tá vendo os títulos que ele tem, né? Ele tem 7 títulos nacionais pela segunda divisão, né? Sendo a última 2013-2014, né? Aí tem uma Football League One, né? Terceiro ano, 2008-2009. Aí tem uma Copa, 3 Copas da Liga, né? Da Liga Inglesa, né? E tem uma Supercopa da Inglaterra lá de 1971, né? Eu acho que deve ser uma Copa da Inglaterra da moda antiga, né? Então é um time que chegou a ter seus títulos, mas claro, fez toda a sua história até o momento na segunda divisão, né? A Charity Shield, né? Como eles falam, é o enfrentamento do campeão inglês contra o campeão da FA Cup, né? Da Copa. Olha só, olha aí, no caso ele ganhou pelo menos uma vez em 71, né? E o Leicester já jogou ligas europeias, inclusive, já jogou a Liga Europa algumas vezes, sabe? Se eu não me engano, a última vez foi até nos anos 2000, não me recordo bem o ano, foi em 2001, foi em 2002. Tem um pouco de experiência aí internacional. E parece que tem uma torcida até que, né, bem fervorosa, assim. Na verdade, todo o futebol inglês como um todo tem fanáticos de torcida, né? Mas parece que a torcida é interessante, né? No próprio Twitter, né, do Leicester City já tem lá menções ao Kazak. Eu tava dando uma olhadinha também a torcida também, fazendo vídeos de jogadores. Então acho que vai ser bem calorosa assim, a recepção inicialmente pro Kazak. E espero que dê certo, mas... né, como eu não conheço o time do Leicester, eu vou ter que pegar para essa temporada para ver com um pouquinho mais de detalhes essa nova equipe. E ele tem chance de ser titular porque o ataque do Leicester não tem estrelas, né? Tem o inglês Vardy, né? É um jogador que vai bem em liga doméstica, mas geralmente é na segundona, né? Na primeira divisão não teve tanta intimidade assim, mas é um jogador conhecido já, tá um bom tempo na equipe. Tem o Leonardo Loa, né? Jogador argentino, alto, forte, mas que também não é aquela coisa. Nugent é um jogador muito conhecido em território local, né? Passou por várias equipes aí do futebol inglês, mas também não ameaça o posto do Kazak. O próprio Kramaric, né, que é um jogador croata, que se eu não me engano chegou até no meio dessa temporada, também não é um atacante de primeira. Acredito que ele não vá emparelhar com o Kazak. O Kazak tem todas as chances de ser titular e de ser o principal nome de referência no ataque do Leicester. Ele que, se eu não me engano, já escolheu até a camisa, né? Usará do número 20. Número 20, né? Exatamente. E a transação do Shinji Okazaki, né, pro Leicester City migra mais ou menos aí em 34 milhões de reais aí, que é uma grana considerável, né? Vamos aguardar então. E do Yoshinori Muto, né? A gente também espera também que acredito que ele não vai começar como titular logo de cara, né? Porque o time do Mais é uma equipe um pouco mais fechadinha, né? No esquema tático deles. Mas acredito que ele vai começar a ter várias oportunidades de começar no banco, de entrar no segundo tempo. E se ele jogar do mesmo jeito que jogou no FC Pro, com certeza a gente vai ter muito para falar do Yoshinori Muto aí, que é a jovem promessa, né? Uma das, ou a maior promessa nesse momento para a seleção japonesa, agora principalmente para 2018, na próxima Copa do Mundo. O Japão já começou a trabalhar com a qualificação, né? No momento
Ele, o Muto e o Sami são as maiores joias aí do futebol japonês. Pois é. Bom, Thiagão, vamos agora ao assunto J2? Bora, vamos lá. Maravilha, J2 que começou com um jogo muito bom. Falando do primeiro jogo, eu vou falar os placares, depois a gente pega jogo por jogo e fala. Bom, o Mito perdeu em casa para o Yokohama FC pelo placar de 1-0, que tivemos um gol do nosso glorioso King Kazu, né? Kazu Yoshimiura marcando aí aos 49 do segundo tempo praticamente. Totig perdeu para o Cereço Osaka por 3-0, o Thiagão vai falar desse jogo já já. O nosso Omiya, esquilinho traiçoeiro, acabou perdendo em casa. E pro Verde, né? Apesar da derrota, a equipe não perdeu a liderança. O Verde bateu por 2-0. O Gifu empatou com os Aspa, com o Satsu em 1-1. Tokushima bateu o GF United por 2-1. Giravans perdeu em casa para o Fadiano Okayama por 3-2. Vifari Nagasaki e a Vispa ficaram no 0-0. Roasu Kumamoto perdeu para o Kamatamare Sanuki por 1-0. Suegen Kanazawa caindo na tabela perdeu para o Kyoto Sanga por 3-1. O Ehime perdeu em casa para o Jubilo Iwata por 2-0. E fechando a rodada, Consadole Sapporo e Oita Trinita ficaram no 1-1. Thiagão, falando desse 3-0 aí da equipe do Cereço, o Pablo, seu amigo Pablo, né? De qual é a música, Pablo? Fez 2. E o queridão do Keiji Tamada marcando o terceiro já no fim do segundo tempo, né? Olha só. E esse gol do Tamada foi importantíssimo para a carreira do Keiji Tamada, né? Ele chegou ao 100º gol dentro da J-League, né? Tem até foi feito até um post na página do Cereço Osaka, parabenizando, né, o Keiji Tamada não é o 100º gol da sua carreira, né? Mas dentro da Liga Nacional, né, J1 e J2, ele chegou ao seu 100º gol, que não é muito, né? Vamos falar a verdade. Mas como o Keiji Tamada sempre foi um atacante que jogou mais como um segundo fora da área, né? Mais como uma opção de ajudar o time, ele com certeza então é um mérito, né, interessantíssimo, que a gente não pode deixar passar em branco. Sobre o jogo, né, algumas ausências que já foram confirmadas, né? Nas últimas, se não me engano, 2 semanas atrás, o Furlan já se despedia da equipe, né, e não fazia mais parte integral do time. E nessa última semana, em até um vídeo que foi postado na própria parte do Cereço Osaka, o Cacau falando em português, né, agradecendo a todo o apoio, o carinho da equipe, tudo aquilo que foi feito dentro desse pequeno período que o Cacau foi jogador do Cereço, e agradecendo realmente a tudo que foi feito, né? E achei muito legal esse vídeo, sincero, simples pra caramba ali, gravado de celular mesmo. E um dos jogadores, ou um assessor ali, eu não sei, depois fazendo a traduçãozinha pro japonês aqui que o Cacau falou. E eu achei legal, cara, o jogador que veio como uma peça importante, não deu tão certo assim, né, nas 2 temporadas que o Cacau ficou pelo Cereço, mas teve gols importantes, ajudou o time até o final do ano passado para evitar a queda do rebaixamento. Não foi possível, né, o Cereço convocar do mesmo jeito, mas ele foi lá e fez a coisa humilde, que é até pedido obrigado, né, falado obrigado ali por todo o suporte dos torcedores. Coisa que o Furlixo, grande Diego Furlan, né, saiu pelas portas dos fundos do time do Cereço, apenas levando a sua bagagem o dinheiro que foi recebido de uma maneira honesta, porque o cara foi contratado para isso, mas de uma maneira muito abaixo daquilo que era esperado. Do jogo em si, né, o time do Cereço começou avassalador o jogo, né? O Totig tem uma das piores zagas do campeonato nesse momento, né? E logo no primeiro tempo o Pablo aí, né? Talvez a nova arma aí, né? do Cereço, o brasileiro Pablo, já conseguiu fazer 2-0 logo no comecinho da segunda etapa, né? Aos 52 e 64 minutos. E o Toshig, logo depois do primeiro gol, já não tinha muita esperanças de levar perigo para a defesa do Cereço. Logo em seguida, aos 38, o Tamada deu só apenas números finais, né, ao jogo que teoricamente estava vencido facilmente. O Cereço mostrando que, voltando a jogar no esquema tático com apenas um atacante isolado, né? O Cerezo que joga agora num 4-1-4-1, né? Então são uma linha de 4 com dois zagueiros e 2 laterais, né? Apenas um
um volante, né, um pouco um livre com volante, e na frente dele jogou o Yamaguchi um pouquinho mais recuado e o Pablo, e nas laterais ali Hasegawa e o Sekiguchi, e lá na frente sozinho o Keiji Tamada, né, que no segundo tempo foi até substituído pelo Yoshino, né, que teoricamente é um jogador mais novo que com certeza vai dar um pouco mais de continuidade para esse ataque do Cereço, já que o Tamada já tem um pouco mais de idade. Então, teoricamente, esse é o novo Cereço que vai tentar disputar aí a segunda parte inteira da J2, e ao meu ver é um time que já aprendeu a trabalhar um pouco mais, né, as 2 vitórias consecutivas, já não perde a mais de 5 rodadas, né, então é um time que conseguiu criar um futebol um pouco mais coeso, e agora que perdeu uma, né, das suas maiores armas, que foi o Furlan, esse time agora com o Pablo e dos demais japoneses vão ter que aprender a trabalhar em equipe e fazer com que esse time do Cereço volte a ser aquilo que já foi um dia já, Mr. Elias. Vamos ver se isso acontecerá, né? E com certeza aí a grande surpresa da rodada, Tiagão, foi a derrota em casa do Omiya, né? Jogando lá em Saitama mesmo no NAC 5. A equipe foi surpreendida e pelo Verde, né? Verde que teve aí uma bela recuperação, né? Continua na 9ª colocação. Teve aí uns pequenos maus resultados e surpreendeu essa rodada. Eu não esperava que a equipe do Verde fosse ganhar, sinceramente, cara. Então, cara, mas você não... Apesar que o Verde aí tá tendo uma temporada um pouquinho melhor, né? Tá oscilando bastante em vitórias e derrotas, né? É um time que empata pouco, né? Assim, teoricamente é positivo, né? Não tem um ataque tão bom assim, né? Fez 22 gols e levou 20, tem 8 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. É um time que tá tentando se modificar, né? Claro que a obrigação toda era do Omiwa, né? Por aquela questão de você aproveitar. Na verdade, o Omiwa chegou ao líder do campeonato devido aos erros, né, do Kanazawa, do Jubili Wata, que ficou líder por várias rodadas, e deveria aproveitar esses jogos para meio que acumular um pouco de gordura, né? Com esse vacilo, o time do Júbilo que venceu chega um pouco mais próximo, né, mas a diferença é de 4 pontos. E esse time do Verde, a parte mais positiva que eu vejo dessa vitória, né, apesar que eu ainda acho que o Verde vai lutar por nada, nem por playoff nesse momento, é que, diferente de alguns anos atrás, eu vejo o time do Verde Kawasaki hoje com uma... Hoje Verde Kawasaki não, né? Hoje é Tóquio Verde, né? Verde Tóquio. Com um ataque um pouco mais fixo, né? Sempre jogando com 2 atacantes, né? Ali o Hiramoto e o Sugimoto, ali o camisa 725, são realmente jogadores que tentam utilizar bastante da força, da altura. O time do Verde procura bastante bola cruzada. Então é um time que aprendeu a trabalhar bem, e com certeza é um time que hoje em dia está dando um pouco mais de atenção à base. Coisa que, se tivesse feito há 5, 6 anos atrás, hoje realmente ainda teria um time de J1, né? Sim. E o detalhe desse jogo é que a equipe do Omiya estava 5 vitórias consecutivas no campeonato, e estava simplesmente a 12 jogos sem perder na J2, né? Então foi aí quebrada uma invencibilidade bem forte aí do time na continuação do campeonato, né? Olha só, imagina. E eu vou até te falar uma coisa, cara. Eu acho que esse ataque do Omiya tem um grande problema, cara. Eu não consigo ver o Ienaga como um titular nesse time, assim. Por mais que tem lá o Mirda, né? Tem que pelo menos não é um grande jogador, mas pelo menos... Esse cara é uma merda, cara. Mas ele tem... É que o Lulu, na temporada passada, né? Ele meio carregava esse ataque, né? E o Mirda era um coadjuvante. Com a saída do Lulu aí, o Mirda meio que assumiu o posto de atacante principal da equipe, né? Porque o Ienaga veio para ser um complemento para a equipe ali. E junto com o Carlinhos Paraíba ali e o Yokotani são literalmente os motores dessa parte ofensiva. Aí talvez por causa pro Omiya, que eu acredito que vai chegar facilmente nesse playoff, porque tem um futebol um pouco superior ao que a grande parte dos times da J2 nesse momento. O único problema realmente é ter um atacante ali que possa ajudar um time um pouquinho melhor, né? O Ienaga perdeu um gol muito feito
contra o Tokyo. Então esses tipos de errinhos é que fazem algumas equipes perder, exatamente, dominando e vão fazer as equipes perdendo ponto, né? O próprio Jubiluata é o rei disso, né? Tem um time coeso, mas o ataque não funciona, e às vezes são esse um ou dois gols que a equipe não consegue fazer, é o empate, a derrota, é a perda de ponto, e é aquilo que faz o time acabar não podendo subir, né, no final do campeonato. O Júbilo não subiu ano passado justamente por causa desses erros, né? Principalmente naquele jogo contra a equipe do Montedio. Foi o castigo levar aquele gol no último lance. Foi exatamente por isso que a equipe não subiu. Com certeza. E outra, né? A gente tá levando um porém também, né? Acho que a galera já percebeu. Mas eu não fico levando em parâmetro o cara fazer o time que tá subindo ser bom na J2. Eu tô saindo do porém seguinte. Se o Júbilo subir hoje, como é que esse time vai discutir a J1 ano que vem? Se o Omiwa chegar um ano que vem na J1, né, vencendo facilmente, como é que vai ser? É o mesmo exercício que a gente fez com o Shonan ano que vem, o ano passado, né? O time com mais de quase 20 pontos na frente do segundo colocado, e a gente discutindo, pô, beleza, já tá, J2 tá vencido, ano que vem é J1, mas e aí, como é que essa equipe que tá nadando de braçada na J2, como é que ela vai se portar na J1, que é um outro campeonato com um nível um pouco superior, né? E nesse momento o Omiwa, se subir para J1 com esse ataque, vai ter os mesmos problemas que Shimizu, né, que é o BX Niigata, que Kofu por muito tempo sofreu e ainda sofre um pouco, né? Que é sempre dificuldade de ter um ataque que possa resolver na hora necessária, né? Sim. E quem resolveu o jogo na hora necessária foi o nosso querido Kazu, né, Tiagão, no jogo contra a equipe do Mito Hollyhock. Jogo chato, por sinal, aquele jogo que você dorme, né? Kazu foi lá, apareceu aos 49 do segundo tempo. Detalhe que ele entrou aos 33, né, da etapa final, e decidiu a parada, a vitória fora de casa do Yokohama FC, que é um pouco difícil, né? O Yokohama FC geralmente é um time caseiro, né? Não é muito de vencer fora, e uma vitória importante, rapaz. Pois é, cara, o time do Mito que não vem, não tá tendo um ano assim tão brilhante. Tá em penúltimo. Né, mas tá lutando ali, né, junto com o Kumamoto, com o Gifu, com o Ita, né, que ainda continua sendo o último colocado, com o próprio Tokushima Vortex, né, pra tentar sair dessa zona da degola, mas tá um pouco difícil, né, o time é muito limitado, né. São jogadores literalmente de segunda linha, não tem nenhum nome importante ali. É o famoso refugão, né, Thiago? Tá até fazendo milagre. E a gente quando a gente fez o Renan Maru sobre os times japoneses, a gente falou sobre o Mito, a gente realmente falou disso, né? Que é um time ainda muito pequeno, né, cara? Tem muito que crescer, tem muito que melhorar. Às vezes joga o campeonato inteiro no sufoco, né? Subindo jogadores de base, porque às vezes lesiona um jogador, não tem quem colocar. Então realmente o Mito está fazendo um milagre, né? Eu acredito que o Mito não cai esse ano, né? Mas a longo prazo, assim, para as próximas 2 ou 3 temporadas, se o time não conseguir, né, ter uma guinada financeira, conseguir pelo menos uma ou outra contratação um pouco de peso dentro da J2, vai ser cada vez mais difícil a sua permanência, né? E se quer para J3, aí é limbo, né, cara? Que lá tem equipes que cada ano vão melhorar cada vez mais. A gente vê esse ano aí o Renault andando de braçadas e times com potencial de jogar J1, de voltar de J2 ou jogar para a primeira vez de J2. Se o Mito acabar caindo nesse buraco, vai ser difícil voltar, né? E falando aqui de outros jogos mais importantes, né? A equipe do Sapporo e o 8 ficaram no 1-1. Sapporo marcando o gol na etapa final. Daí outro jogo importante é o Dailton, né, salvando a pele da equipe do Júbilo, jogando fora de casa, ele que fez um double, né, 2-0 para cima do Ehime. E outro jogo aí de muita relevância, a equipe do Kyoto, que venceu o Tsuegi Nakazao, é ótimo, né? Kanazawa. O swing do Nakazawa. É o swing do Nakazawa. Se ele tivesse esse swing, talvez salvasse a equipe do Marinos várias vezes, mas tá uma verdadeira múmia paralítica, coitado. O Oguro marcando um double, né? O Oguro encostando na artilharia ali do campeonato, falaremos disso daqui a pouco. E o Sasaki ali de pênalti marcando o terceiro, né? É um jogo que praticamente teve seu resultado todo criado dentro de um bom primeiro tempo e um segundo tempo muito ruim, né? O Kanazawa abriu o placar, depois levou ali Oguro, Companhia Limitada, deu números finais e os 3 gols do time do Kyoto, né? E o segundo tempo realmente o Kanazawa demonstra, né, que adquiriu uma boa gordura, mas é difícil manter todos os jogos, né?
e o jogo acabou ficando nisso mesmo, apesar que o time do Kyoto ainda amarga uma 15ª colocação, ainda é realmente um time que não se encontra, torcida demais, né? Vinha aí de 2 derrotas seguidas, um empate. A última vitória foi há 4 rodadas atrás, lá contra o Kumamoto, que luta pela zona de rebaixamento. E também o time também que vai demorar para engrenar. Já aquele jogo do Júbilo que você comentou, era o Júbilo também que entrou em campo com uma puta pressão nas costas, né? Porque se não vence o Ehime, né, que é o 11º colocado, realmente ficaria difícil de sonhar em disputar diretamente contra o Omiwa, né? Porque o Júbilo tem de todos os times da J2 é o mais pressionado para voltar de J1 o mais rápido possível, né? Então, a própria derrota, né, contra o Gifu na última rodada demonstra realmente que o time do Júbilo Iwata sente essa pressão, e com a diretoria, os torcedores, né, os torcedores nem tanto, que a gente está falando de futebol japonês, né, que não existe tanta pressão assim, mas quando você dá parte da diretoria e um pouco do ego, né, das pessoas que ali trabalham, sabem que se mais esse ano não subir, cara, realmente o Júbilo vai estar carimbando a sua carta de incompetência de ser um time de J1, né, cara? Então vai acabar se apequenar cada vez mais. O Júbilo, que infelizmente teve sua grande história, né, manchada por causa dessas quedas desses times ruins nesses últimos anos, né? Vamos ver. Bom, tem campeonato aí pra decidir ainda, né? Temos aí muitos jogos pra ver se finalmente a equipe do Júbilo vai se redimir. Veremos. E tem outra observação, né, Elias? Opa, manda aí. Como pode, né, claro, né, é difícil falar isso, cara, eu espero que você entenda o que eu vou falar. E que o público que tá nos nossos queridos ouvintes também. E lá vem merda. Antes fosse, mas às vezes eu fico meio que preocupado, né, cara. O Kazu tem quantos anos? O Kazu... 46 ou 47, Ele não? deve ter 47, cara. E o gol que ele fez, você viu, o cara entrou no segundo tempo como arma secreta do time, né? É um cara realmente ali que não precisa, ele se movimenta simplesmente porque ele sabe onde se colocar na posição do campo, ele sabe se movimentar dentro do campo sem correr demais, porque ele não consegue correr tanto, mas não tem esse pico, obviamente, por motivos óbvios. E como o Kazu consegue bater certinho na bola e tirar do goleiro fácil, coisa que às vezes a gente não vê isso na J1, cara. Ele já fez 48. 48, né? E às vezes eu fico pensando o seguinte, como tem atacante que ainda em 2015 não tem a categoria de chutar, de tocar a bola, de se posicionar como o Kazu ainda tem, né? Então a gente vê que o Kazu ainda consegue jogar bem ainda em alguns momentos, em aparecer em alguns jogos, porque ainda existe um grande déficit de técnica, né, cara, em alguns jogadores, né, cara? Finalização, né, principalmente. Exatamente, a finalização do Kazu claro, a gente tá falando de um dos maiores, né? Talvez se fosse outro, né? A gente acabou de falar do Tamada, que é um jogador mediano, né? Que conseguiu completar 100 gols na J-League, né? Agora a gente tá falando do Kazu, que foi um dos grandes, né? Que a gente já teve. Exatamente. Mas como assim, um cara com 48 anos, o Kazu, com tudo aquilo que ele tinha, com toda a dificuldade que ele tem, ele ainda consegue bater certinho, finalizar muito bem. Então às vezes eu fico pensando, o Japão ele precisa melhorar um pouco mais a parte de finalização, tanto na J2 quanto na J1, né, cara? Porque se o Kazu tá dando show na J2, é porque realmente existe realmente esse déficit, né, cara, ainda, infelizmente. E é um bug monstro, porque desde que eu comecei a acompanhar o futebol japonês, fim dos anos 90 ali, já tinha essa crítica pro ataque do futebol japonês. E simplesmente não foi feito nada para melhorar isso, sabe? Aliás, é uma coisa que o Rui Ramos já vinha falando nos anos 80, sabe? Então é uma coisa, não é de ontem, assim, é uma coisa de 30 anos atrás, e não é feito nada, não é feito um trabalho específico para isso. Nada diferente, né? Porque se deu certo melhorar a habilidade dos jogadores japoneses durante todos esses anos, é uma equipe que sabe trabalhar a bola, sabe tocar, sabe cobrar falta, sabe, tem todos os fundamentos, mas o fundamento esse da finalização é pífio até hoje, né, cara? Eu não entendo isso. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando a seleção veio pra cá fazer aquele treino aberto lá, claro, é um negócio muito festivo, né? É um negócio muito festivo, né? Então, assim, era tudo questão de você das equipes fazerem aquecimentos
né? E fundamentos básicos muito simplórios mesmos, né? E no Japão tem muito disso os times, né, cara? De fazer muitos treinos abertos, né? Muito esse negócio festivo e fazer treinamentos muito nas coxas, né? Tipo, é mais praticamente uma exibição do que um treinamento, né? E às vezes, talvez, estaria na hora de começar futuramente a fazer que nem time brasileiro, né, cara? Não tem treinamento aberto pra ninguém. Entendeu? Durante a semana é trabalhar, é claro, isso acontece, na J-League acontece com muito menos frequência que acontece na seleção japonesa, que por motivos óbvios que tem treinamento na seleção japonesa. Mas nos times às vezes acontece muito disso, principalmente início de antes da J-League, né, que seriam os pré-campeonatos, né, que as equipes, em vez de focar bastante nesses treinamentos fechados, tem muita coisa festiva, muita coisa para público, muita coisa para fã, e talvez isso acabe meio que atrapalhando um pouco, né, cara, porque a gente vê a J2, por exemplo, né, já vai chegar aí na sua 21ª rodada, e você vê que nas últimas 5, 6, né, que parece que os gols começaram a engrenar, né, porque antigamente parecia que os times ainda têm uma dificuldade de matar o jogo no primeiro tempo, né? Quantos jogos a gente falou, pô, o time perdeu, empatou, tinha a chance de matar o jogo, mas não matou. Então parece que realmente existe um déficit, ou talvez uma coisa cultural dentro do futebol japonês nesse momento, que é que a finalização não é tão importante, né? A gente vivia ouvindo falar que o grande problema do Japão era a defesa, né? Nos anos 90, e até hoje é um pouco mais. Mas o problema é muito mais do que isso, né? Eu acho que o problema do Japão ainda não é só a defesa, mas sim o ataque, né? Tá o jogo da Grécia aí pra não deixar ninguém mentir, né? Um jogo fácil, com um a mais, a gente não conseguiu meter uma bola no gol. É, triste, né, Thiagão? Uhum. E é verdade, isso que é o pior de tudo. Lamentável. Mas por falar em bola no gol, vou aproveitar o gancho e falar da artilharia do campeonato, né? Namba, o artilheiro da J2, jogando pelo Gifu, né? 11 golzinhos, aí veio o pelotão de 10 gols, Thiagão. Adailton do Júbilo com 10, Diego Forlan, mesmo saindo aí, indo embora da liga no Cereço, tem 10 também, Kyohara do Tsuegin tem 10 e Masashi Oguro também com 10 golzinhos. Vou falar aqui a tabela rapidinho. O Mia, grande líder, com 43 pontinhos. Em segundo lugar, o Júbilo com 39. Essas equipes, lembrando, garantem o acesso direto à primeira divisão. Aí vem o grupo do playoff. Tsuegin Kanazawa em terceiro com 36. Cereço Osaka com 33, Jeff United com 33 e os mesmos pontos, 33 para o Consadole Sapporo. Essas equipes se enfrentam no mata-mata e o vencedor garante um acesso a J1. Parte de baixo da tabela, 21º Mito Hollyhock com 17 pontos, lembrando que o 21º enfrenta o segundo colocado da J3, né? Num playoff ali para ver quem fica ou quem cai, né? Ou se permanece na terceirona. E o Lanterninha, este sim com acesso direto é ótimo, né? Com queda direta aí à terceira divisão, a J3, 8 Trinita com apenas 14 pontos. Thiagão, encerrando aqui a J2, vamos para a J3 agora? Maravilha! Resultados da J3 foram os seguintes. O parceiro Thiagão, né? O parceiro Nagano bateu fora de casa o Blaubitz Akita por 2-1. Sagamihara 5, Fujieda 0. Olha só, Fukushima United e J-League Sub-22 ficaram no 2-2. O Matida Zelvia bateu Yokohama Soccer por 2-1. O Ryukyu bateu Gainari Totori por 2-1. E o resultado mais expressivo da rodada, né? Pra variar, o melhor jogo, o melhor time, maior artilharia, os melhores craques. O Renault Yamaguchi, o Renault Fallers, o Canoinhas do Japão. Renault Fallers da massa, batendo a equipe do Qatar Toyama fora de casa por 5-2. A tabela está da seguinte forma: Renault Yamaguchi, líder absoluto ainda, Mr. Thiago Henrique Cruz, 42 pontinhos, este com acesso direto à segunda divisão. E em segundo lugar, o parceiro Nagano com 37 pontos. Lembrando que o segundo colocado enfrenta o penúltimo da J2 num playoff. Caso vença, sobe. Caso perca o jogo, fica aí na terceirona mesmo. E lembrando que a terceira divisão japonesa, a J3, não tem rebaixamento, Mr. Thiago Henrique Cruz. É isso aí, Elias. É mais uma boa rodada aí, né, do Renofa. O parceiro Nagano ainda conscientemente, com um futebol belíssimo, ainda continua mantendo 5 pontos de diferença.
o parceiro Nagano sabe que se essa diferença chegar a 7 pontos, fica praticamente impossível retirá-la, né? Porque dificilmente tem time que vai poder tirar, né? E o parceiro Nagano, pelo que eu imagino, né, deve estar pensando que em uma hora o Renofa acaba vacilando e tem um empate, né? O Nagano ir subindo e quando tiver o confronto direto, ser teoricamente uma final antecipada, né? Para ver se consegue tirar esse primeiro lugar. Que nesse momento é muito difícil, mas, né, como a gente já tem os nossos clubes definidos, né, e eu continuo ainda acreditando bastante no time do parceiro Nagano. Nos outros resultados, né, é quase até negativo, né, o time empatar com o Sub-22, né, então o time do Fukushima United aí fica realmente preocupado, e dos demais, assim, teve ou são jogos muito parelhos ou são jogos, assim, muito malucos, né, cara, né, o Sagamihara Mac 5, aí tem outro jogo que consegue ganhar de 1-0, então a diferença entre os times ali são muito grandes nessa liga jovem aí, que é a J3, né, de coisas, assim, importantes de fora de campo, né, nessa última semana o parceiro Nagano começa a fazer uma nova estratégia de marketing no seu site, que eu estou dando uma olhadinha aqui, para conseguir novos sócios torcedores. Então hoje o parceiro Nagano tem até um cartão de crédito que dá descontos na loja, em você ir nos jogos, aí você tem um esquema de você usa o cartão, você ganha descontos no próximo jogo que você vai, tem todas umas explicações aqui, e o mais engraçado de tudo, cara, é que os preços dos ingressos, cara, são baixíssimos, cara, não passam de 20 mil ienes, cara, sabe? Então. E ainda ganha uma coquinha, né? Exatamente, cara, de boa no estádio ali, pô. Claro que se a gente for pensar 20 mil ienes em reais é muita grana, né? Mas pensando só em ienes mesmo assim, não é tanta grana assim pro japonês. Então realmente tem de tudo, cara. A J3 tá se profissionalizando rapidamente, né, cara? Então já tem times com sócio torcedor, né, cara? Então isso é sensacional, meu querido. Maravilha, Thiagão. Você ganha ali. Ganha ingresso, ganha uma coxinha e uma coca ainda pra você trazer. E uma toquinha, né? Porque é parceiro, né? Então tem que ser meio humano. Se tiver frio, combina muito, né? Pode crer, cara. O problema é essa equipe entrar numa fria, mas enfim. Acontece muito, né? Acontece muito isso. Já vacilou ano passado, né? Ficou ali apenas no quase. Vamos ver se esse ano vai. Mas não, vai dar Renofa. Calma, eita, tudo a nossa pranchita tá certinho ainda, pode ficar sossegado. Ok, dessa vez não deu crise em você não ficou me xingando loucamente aí. Aquele dia do vai se fuder foi épico, cara. Mas tá rindo até. Pariu, cara. O cara é muito clubista, cara. Da onde? Certo, mestre? Certo, Thiagão. Encerrando aí o Renomaru. Opa, vamos lá então, galera. Então, esse fica então com uma segunda parte do Renomaru. Se por acaso, né, você ouviu apenas esse bloco e não ouviu ainda o 43 sobre todo o retrospecto inteiro de todo o primeiro turno da J1, volte lá no nosso Facebook ou na nossa lista de links que fica dentro do próprio Futebol Nippon, na próxima página do YouTube, né? Ou para quem já começa a seguir já o Mixcloud lá, que é onde estou colocando junto com o Facebook e com o QB6. Também está o link também lá do podcast para vocês estarem ouvindo, baixando e dando suas opiniões, comentando, falando com a gente aí, que é o que vocês fazem de melhor e sempre, beleza? Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Voltamos aí na semana que vem com muito mais Renomaru. Espero que vocês tenham gostado do programa aí. Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Até semana que vem, galera. Um abraço. Valeu, fica com Deus. Tchau. Sayonara.